quando ha chiamato Abramo, gli dice: tu sarai il capostipite di una generazione futura e soprattutto avrai una terra che io ti indicherò. La terra è un dono di Dio, la terra non è di nessuno, e molto meno del mercato che invece valorizza la terra perché dà più soldi o perché dà meno soldi, incapaci di sentire che la terra ha una vita, come i nostri fratelli indigeni la chiamano la Pachamama. Fino a 40 anni fa, i popoli, che erano vari milioni che vivevano nella foresta, avevano distrutto solo l'1%. A partire dalle ultime grandi migrazioni, questi popoli che noi chiamiamo civilizzati, che alle volte noi chiamiamo che dobbiamo arrivare ai loro livelli, hanno distrutto più del 30% di questa terra che deve vivere e che soprattutto senza la vita provoca questi cambiamenti di clima, provoca anche molte malattie, provoca anche un disequilibrio ecologico che tutti noi sentiamo. Come il sangue di questi martiri, come il sangue di tutte le persone della buona volontà, come il sangue che non alle vostre è sparso, ma come la vita di moltissime persone che lottano per la pace e per la giustizia, sia un segno che è possibile costruire non solo un altro mondo, ma costruire anche un'altra Chiesa, una Chiesa più al servizio, una Chiesa più samaritana, una Chiesa più aperta alle varie culture, per poter dire: siate tutti benvenuti nel grande progetto, non di un'istituzione, ma del Padre, che è il progetto del Regno di Dio. No dia 18 de junho de 88. E de manhã, quando ele saía de casa para buscar o leite para o filho, tirar no curral, então ele foi alvejado numa emboscada com 6 tiros, sendo 2 de espingarda e 4 de revólver. Foi um momento assim de muito desespero. Interessante que quando ele saía para ser assassinado, ele cantava um canto das nossas comunidades, que é o põe a semente na terra, que não será em vão, não te preocupe a colheitas, planta para o irmão. Dizem, né, que eu não tenho esse dado preciso, que em Chapuri, lá em Brasileia, um dos fazendeiros falava que adquiria a terra toda e meu irmão falava que a terra do pai não vendia. Mas eu creio que não é esta a única motivação. Eu creio que a motivação mesmo pela morte dele é a sua luta, é aquilo que ele assumiu, né? Quando você assume algo que você fala em nome de alguém, traz essas consequências. O Ivaí já era casado, tinha um filho e na época ele começou a trabalhar nas comunidades eclesiais de base do Acre, também no sindicato, e saiu também candidato a vereador pelo PT na época. O assassinato do Ivaí se deu dentro de um contexto de massacre que estava no Acre. Lá, qualquer pessoa que se opunha ao sistema, que começasse a se organizar, que lutasse a favor da vida, era silenciado com a morte, né? Foram várias pessoas, pessoas simples, anônimas, que foram mortas, ou lideranças maiores também. Então, mas eu creio que a morte dele era a sua organização mesmo, religiosa, política, sindical. O martírio é a experiência mais dramática que pode viver o ser humano.
Nós somos acostumados a ver o martírio como algo até romântico. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, a gente se emociona diante do crucifixo, mas a experiência do martírio, ela é uma dor profunda. Você é testado no extremo da condição humana. Você se sente no vazio, você se sente na solidão, na incompreensão, vê a mentira imperar. Então, eu diria que o martírio não dá para você verbalizar totalmente. É muito mais do que isso, é só quem sente. E o mártir, ele não acaba ali com o seu assassino, com a sua morte. O martírio vai continuando. Quando as pessoas interpretam mal a luta da pessoa, quando não é compreendido a lógica dele, ele vai perpetuando esse martírio na memória daqueles que a amam, que têm um laço com a pessoa. O martírio, ele serve para quê? Ele serve para fortalecer aqueles que estão na luta e também para gritar a injustiça que está ali. Então eu creio que a morte do Ivaí, a morte de tantos, serviu para mostrar para o Brasil e para o mundo que lá havia uma massa martirizada por um sistema desumano, pelo abandono pelas autoridades. Então eu creio que o sangue deles foi uma forma daqueles que não tinham a vez gritar. Porque o sangue do mártir, ele grita, ele fala. O sangue do mártir, por si próprio, ele é mensagem de vida. Irmã Cleusa disse: eu tenho que ir, eles precisam de mim. E ao chegar lá, né, ela subiu o rio, chegou lá, viu que de fato todos estavam mortos, né, alguns já estavam sendo enterrados. E então ela, junto com o outro índio, voltou a descer o rio. Né, iam buscar ajuda na cidade, iam ver o que poderia se fazer. E com isso, já na descida do rio, encontraram com esse Raimundo Podivém, que estava em uma outra canoa. E que ela, conta-se a história, que ela levantou, ficou em pé na canoa e chamou o Raimundo Podivém para dialogar, conversar, ver um pouquinho da história. E então ele não queria saber de conversa e atirou. Ao atirar, pegou na canoa e Irmã Cleusa viu que de fato ele estava determinado a matar e pediu para o outro indígena que acompanhava ela na canoa pular na água e salvar a vida dele, porque ele tinha família. Então ele desceu da canoa, nadou até a margem e Raimundo Podivém continuou descendo o rio com Irmã Cleusa. E então foi quando foi assassinada. A Irmã Cleusa foi martirizada em 28 de abril de 1985. Então, na década de 80, meados da década de 80, havia-se muitas brigas, lutas entre índios e brancos. E Irmã Cleusa, por ser missionária comprometida com o povo e de forma especial com a causa indígena, defendia os índios acima de tudo. E dentro desse contexto, havia-se revoltas entre donos de castanhais branco e indígenas. Então, a partir daí, né, os brancos colocaram, dizem que eram alguns eram um pouco, até mesmo políticos na época,
e senhores de Castanhais colocaram etnias contra etnia. Quem matou a irmã Cleusa chamava-se Raimundo Podivém, era um indígena, que irmã Cleusa de fato tinha ajudado por diversas vezes, e foi um verdadeiro massacre. As outras irmãs não queriam que ela fosse, mas ela dizia, eu tenho que ir, eu preciso defender, eu tenho que ir, eles estão me esperando. Então ela foi e não voltou mais com vida. Ela estava defendendo um castanhal, que outra etnia tirava castanha de lá, e que ele já havia sido, esse Raimundo Podivém também tirava castanha de lá. E ele já havia sido proibido de tirar castanha, porque toda vez que ele ia no castanhal, ele levava brancos. E às vezes diziam que se recolhia tudo e não deixava para os indígenas. Então a irmã Cleusa já tinha entrado nessa briga anteriormente e já tinha ido na época com a FUNAI, e a FUNAI expediu um documento, colocando que o Raimundo Podivém poderia entrar na área somente se fosse sozinho ou se fosse com outros indígenas, mas nunca com um branco. E revoltado com isso, ele vai na área e mata todo mundo. Ela levou pauladas na cabeça, teve algumas partes do corpo cortada, tinha tiro também, então se percebe que foi uma morte cruel e barbárie. Depois de algum tempo, o assassino ele foi pego, foi encontrado. No entanto, ele já estava doente, estava com malária junto com hepatite. Na época não se sabia direito o que ele tinha. E ele agonizou um tempo no hospital e morreu. E os mandantes do assassinato em si nunca foram pegos, nunca sofreram nenhuma consequência. O fato é que naquela época, os que possivelmente seriam mandantes tinham poder, tinham influência na cidade, e então não aconteceu nada. Lábrea ainda era como uma cidade sem lei. O Wilson era católico, A última reunião dele foi realizada aqui na Igreja Católica, aqui a poucos metros aqui de onde ele foi assassinado. E o Wilson, naquele momento, quando fundaram, veio ser seringueiro aqui no Acre, pequeno agricultor, para sustentar a sua família, O Wilson lutava por vidas, defendia vidas e defender a nossa floresta, e que dessa floresta o Wilson acreditava que de lá era onde vinha o sustento para nossas famílias, para a família das pessoas que moram na floresta, que nela reside. E o Wilson sempre acreditou que para se viver da floresta não precisava destruir. Você podia viver da castanha, da seringa, da pequena agricultura, mas sem agredir o meio ambiente. O Wilson era muito conservador, o Wilson era aquela pessoa preparada para enfrentar o que ia vir no futuro. E sempre ele era aquela pessoa que somava a conta lá dos seus colegas, seringueiros, a tal conta corrente, era o Wilson quem resolvia essas coisas, para as pessoas, porque ele tinha estudado mais um pouquinho, Eles tinham uma briga muito grande contra os patrões na época, que escravizavam os seringueiros, Os seringueiros nunca tiravam saldo, o seringueiro nunca tinha direito de nada. Então, depois dos patrões, veio os fazendeiros que compraram os seringais e queriam expulsar as pessoas das suas colocações, que é assim que é conhecido, Então, o que o Wilson fez junto com o João Maia e outros companheiros
eles criaram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Brasileia. E naquele momento da sua fundação, naquele momento de criação, era um momento muito perigoso, um momento muito difícil, porque eles tinham que lutar contra o capitalismo, contra os grandes latifundiários, contra as pessoas que queriam derrubar a nossa floresta. Era uma questão muito dolorosa, uma questão... homens daquela época, talvez eles não tivessem as condições que hoje são oferecidas, mas eram pessoas que acreditavam que as coisas podiam ser melhor, que as coisas podiam ser resolvidas. Então foi daí que, graças a Deus, nasceu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Brasileia, em 1975. Né? O Wilson ainda teve a felicidade de ficar 5 anos, né, à frente dessa coisa que eu acho maravilhosa, que é essa conjuntura dos trabalhadores, essa coisa assim de trabalhador procurar os seus direitos, de alguém lá buscar o que é melhor, dias melhores para o nosso seringueiro, para os nossos agricultores. Mas infelizmente, né, por uma força maligna, por uma coisa ambiciosa, o Wilson veio perder sua vida à frente desse movimento. O Wilson era muito aquela coisa assim de conversar, de ouvir. O Wilson era uma pessoa religiosa, uma pessoa que acreditava em Deus. Era aquela pessoa de, tipo assim, ir tomar banho, se benzer, acordar, se benzer para dar continuidade um dia com Deus. Eu acredito que uma das virtudes do Wilson, do meu pai, era acreditar em Deus e saber que um dia a humanidade estaria melhor e vivendo com mais dignidade e com menos violência. Esse era um dos sonhos do Wilson. Esse local aqui foi onde o Chico foi assassinado, né, onde ele recebeu tiro, na verdade, saiu cambaleando e acabou falecendo no quarto do Sandino e da Helenira. O Chico foi assassinado porque ele era uma pessoa que defendia a floresta, defendia uma qualidade de vida melhor, principalmente para o povo, né, mais sofrido, para o seringueiro, colonos e ribeirinho. E defendia, acima de tudo, a nossa floresta amazônica. Eu dizia o seguinte, não, a floresta, eu não quero que a floresta sirva como um santuário ali, uma coisa que é intocável. Eu quero que a floresta seja um bem de que cada um morador dela viva nela, tire dela o que for possível para viver bem. E infelizmente com muitos fazendeiros, pessoas que vinham do sul, com interesses de comprar, né, a nossa floresta, as nossas matas e transformar isso em pasto, né, para cria de gado. Na época, quem morava na floresta eram pessoas que assim, não eram dono da floresta, eram só morador. E os seringais eram de patrões que nessas épocas já começaram a vender os seringais para os fazendeiros do sul do país. E que o governo do estado também vendia a imagem do Acre, dizendo que o Acre era um melhor local de venda, de criação de gados. Chico Mendes era um seringueiro que viveu aqui no município de Chapuri e se destacou pela amizade que tinha, capacidade de organizar. Que na época também a gente não tinha ninguém para defender nossos direitos. Em 1977, quando fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, já foi para começar a defender a floresta, né? E Chapuri aqui foi o Chico Mendes, já foi presidente do sindicato. E o grande objetivo desse sindicato, dirigido pelo Chico, né, e os outros companheiros que estavam junto, era, naquele momento, conseguir a legalização da posse da terra daqueles seringueiros que estavam lá dentro dos seringais, né, de propriedade ou
na área da fazenda, que era de propriedade particular e que estava ameaçado, sendo expulso. Uns sendo expulsos e outros ameaçados de ser expulso para a cidade onde não tinha condição de arrumar emprego, condição de trabalho, e estava aumentando as periferias da cidade, em Chapuri, no Acre. Então era necessário que a gente pudesse permanecer na terra. E isso prejudicaria os interesses dos grandes fazendeiros, né? E por causa disso se reuniram, né? E armaram a morte do Chico e acabaram realmente assassinando o Chico Mendes. O Chico já sabia que ia morrer, né? E chegou lá um dia lá na nossa comunidade lá, deitou na casa, pegou a calculadora e começou a calcular o dia de vida que ele já tinha vivido e dizendo que não tinha mais lá em quantidade de vida mais para frente, porque ele sabia que ele não tinha condição de sobreviver por causa que ele estava sendo ameaçado de morte e estava vendo que poderia ser naqueles próximos dias. Mas aí ele falou o seguinte: não, mas se eu morrer e a minha morte servir para que o povo da floresta continue preservando a floresta e vivendo com dignidade, eu prefiro então morrer. A consciência do Chico, o amor era tão grande pelo que ele fazia, né, pelo que ele defendia, que isso não intimidava, né? Ele acabou lutando, tendo consciência da importância que era a sua luta, não temendo aos poderosos e, na minha opinião, na minha avaliação, eu acho que o Chico ele doou a própria vida pela uma vida melhor, um futuro melhor para cada um de nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Depois da morte dele, a gente tem visto que realmente o Chico deu a vida para nós, porque após a morte do Chico, criou essas reservas extrativistas e as coisas realmente mudaram muito aqui. Claro que ainda tem muitos problemas ainda, mas depois da morte do Chico, foi criado 1 milhão de hectares de reserva aqui, na Chico Mendes, e fora o nosso projeto lá, que é um PAI, de modelo de reserva, que são 24 mil hectares também. Com muita luta, muita reivindicação e os empates que aconteceram, a pressão, fez com que os governos passassem a desapropriar várias áreas de terra aqui nesse município e colocada à disposição dos trabalhadores que lá moravam. E as coisas realmente andou um pouco mais melhor. A gente hoje não tem mais aquele medo que antes a gente vivia com medo de morrer a qualquer momento por causa do interesse, da ambição pela terra para a criação do boi. Vários projetos de assentamento foram criados no sentido de cumprir essa questão do objetivo da regularização da terra para que esses trabalhadores pudessem, com a terra agora, se sentir seguro, que ninguém ia mais expulsar, que ele podia trabalhar, produzir e viver dignamente na terra. Essa castanha aqui, ó, era um ouro que por seringueiro não significava nada. Hoje é um ouro que significa muita coisa. Para a gente hoje é ouro. Por que ouro? Porque a gente tem uma cooperativa que a gente vende diretamente sem precisar de atravessador. Antigamente caía na mão dos atravessadores, depois que os atravessadores estavam com ela na mão, fazia o que bem entendia. Hoje não, hoje nós temos uma cooperativa, graças à luta de Chico, custou a vida dele, mas o sonho do Chico permanece vivo, sabe? E é uma semente que cimentou em coração de todos os seringueiros através de uma grande luta que custou a vida dele. Mas isso pra gente, hoje nós estamos muito gratos com isso. E sempre eu me lembro quando o Chico dizia: eu vou morrer, mas minha semente vai ficar, porque eu tenho certeza que vocês vão desfrutar muito bem disso e a gente vai vencer. É uma luta que a gente vai permanecer isso aqui, que vai passar de pai para filha. A forma como esses seringueiros sempre se comportaram, sempre usaram a floresta, foi uma forma, podemos dizer, pela atividade que era desenvolvida,
era uma forma sustentável. A floresta, para quem mora nela, hoje, quem preservou ela e quem tem ela, a gente vai nela, é como que a gente mete o cartão também todo dia, porque ela dá para nós também todo dia o nosso alimento. Ela dá a castanha, ela dá o látex, ela dá as frutas, a caça, a própria caça para o próprio morador da reserva. Então, realmente, era um dos sonhos do Chico, era que a gente trabalhasse, preservasse e vivesse bem na floresta. Speriamo che il sangue di questi fratelli, come la semente, possa produrre nuovi frutti. Abbiamo, per esempio, nella nostra terra, frutti concreti di popoli che hanno riscoperto il valore della vita vivendo nella foresta e trattando la foresta come una madre. Abbiamo scoperto anche che non occorre vivere come tutti vorrebbero, ma quello che occorre vivere in sinergia completa con queste grandi potenze. Vive só para mim. O Chico vive hoje para toda uma geração, para a família, para os amigos, para cada uma das pessoas que incorporam a sua luta, né? Defendendo também o meio ambiente, defendendo a nossa floresta amazônica, defendendo uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Eu acho que para cada uma dessas pessoas, o Chico vive. O testemunho da irmã Cleusa para nós hoje, o que a gente pode tirar, que ela foi uma grande missionária. Tanto é que desde quando ela foi assassinada até hoje, ainda se faz, daqui da catedral até onde encontra o seu túmulo, todo no dia 28 de abril de cada ano, tem a sua caminhada e cada ano vai aumentando a quantidade de gente que participa. Nós temos que lembrar do pai para saber que o crescimento do filho veio com a ordem do pai. Tá? Quando você tem um bom filho é porque você foi muito bem educado. Então o Wilson, ele preparou pessoas para dar continuidade à luta dele. Então as pessoas, o Wilson foi assassinado a mando dos fazendeiros, mas infelizmente, eu não digo a nossa sociedade, eu digo os nossos governantes tentaram assassinar a memória do Wilson, mas eu não vou permitir um só dia que isso aconteça com a memória do meu pai, porque meu pai deixou, eu fiquei órfã, mas o Acre não ficou. O martírio dá força, né? É semente de força. É só a gente olhar nas comunidades primitivas, quanto mais oprimia, martirizava, mais as pessoas lutavam. E eu digo uma coisa ainda, uma igreja que já não tem mais mártires, que não há mais perseguição, é bom rever a sua posição de igreja, é bom rever sua postura, porque a verdade, os valores do Evangelho, ela direciona para o martírio. Não que a gente deve ficar procurando ser mártires, procurando a morte, não. Mas a prática já vai levando para o martírio. É só a gente olhar o segmento de Cristo. Quem quiser me seguir, toma sua cruz e siga-me. E siga-me para onde? Para a cruz. Queste persone hanno manifestato che è possibile credere nelle promesse di un Dio e loro quindi sono divenuti di un lato i testimoni di una fede sulla proprietà della terra, perché la terra è un dono di Dio.